No século XIX, num período conhecido como a Era Vitoriana, um termo que se refere à época em que a Rainha Vitória governou a Inglaterra de 1837 a 1901, 64 anos de reinado, um período bastante conhecido por seu toque de romantismo. Mas o que eu vou contar agora não tem nada de romântico. Entre tantos fatos históricos, incluindo muitas bizarrices, uma das coisas que mais chamam a atenção é a falta de estrutura que havia para os cuidados mais básicos com a saúde e a higiene, por exemplo. Os banhos não eram muito frequentes e geralmente realizados apenas com uma bacia ou uma jarra d'água quente, sabão e um pano com o qual as pessoas apenas lavavam as partes mais necessárias, o nosso famoso banho de gato. A crença de que o constante contato com a água abriria os poros da pele, deixando o corpo mais sensível a doenças, e também as baixas temperaturas contribuíam muito para isso. A higiene bucal era bastante precária. As escovas eram feitas de madeira e suas cerdas eram crinas de pônei, aqueles cavalinhos. Muitas vezes, na falta de um dentista, uma extração, por exemplo, podia ser feita por um barbeiro ou um ferreiro. Os hospitais, devido ao precário recurso e pouco conhecimento da medicina da época, eram também grandes disseminadores de diversas enfermidades contagiosas, entre elas a temida e mortal tuberculose, que não tinha tratamento como nos dias atuais. Contam alguns historiadores que muitos médicos tinham seus aventais completamente sujos com manchas de sangue e que isso, na verdade, era um sinal do quanto eles eram profissionais, pois quanto mais manchas de sangue tivessem, significava que mais cirurgia eles haviam realizado. As donas de casa, na lavagem das roupas, em algumas situações, para que ficassem mais brancas, como o sabão comum não era suficiente, chegavam até mesmo a usar urina humana, pois o xixi contém amônia. Os alimentos, devido às condições de manuseio e armazenamento, também representavam um grande problema. Inclusive, eles eram muitas vezes contaminados por ratos que infestavam principalmente as despensas das casas mais simples. Isso acabou fortalecendo a existência de uma profissão nada desejável: os caçadores de ratos. A água potável não era tão potável assim, aliás, nada potável. Em Londres, por exemplo, às margens do rio Tâmisa eram depositados lixos e também resíduos fecais, o que o tornava totalmente poluído, uma imensa fonte de doenças como cólera, febre tifoide e desinteria. Até cadáveres humanos foram encontrados nele. Inclusive, muitos se aventuravam em meio ao seu lodo fedido para caçar objetos valiosos perdidos. O papel higiênico passou a ser usado depois de 1870, sendo vendido em pacote de folhas individuais e em rolo a partir de 1891. Antes disso, o que usavam para limpar ali eram jornais velhos ou sabugos de milho. E por falar em papel higiênico, só para se ter uma ideia, apenas as casas dos que tinham melhores condições financeiras possuíam banheiro com uma fossa no porão para armazenar seus dejetos. Porém, quando elas ficavam cheias, o cheiro se espalhava pela casa e pela vizinhança. Isso deu origem a uma outra profissão nada desejável: os homens do solo noturno, limpadores de fossa que trabalhavam à noite em condições sobre-humanas, descendo ao fundo dela seguros por uma corda e as esvaziando com baldes com o objetivo de vender o que retiravam de lá aos produtores rurais para servir de fertilizante. Mas, diante de tudo isso, o que mais me chamou a atenção, inclusive foi o detalhe que me inspirou a abordar aqui esse assunto, foi o fato de que nas áreas periféricas a situação era ainda pior. Os mais pobres não possuíam banheiro com sistema de encanamento. Geralmente, a urina e até as fezes eram armazenadas em pinicos e simplesmente arremessadas pela janela no meio da rua, sem cerimônia nenhuma. Como
não havia sistema de esgoto, isso fazia com que as vias públicas, que além do lixo que já tinham e dos animais que ali faziam suas necessidades, simplesmente se tornassem num imenso esgoto a céu aberto. Para caminhar por elas era preciso cuidado para desviar dos excrementos e de todos os outros tipos de sujeiras ali contidos no meio da lama. Além do perigo de pisar nos dejetos no chão, a pessoa ainda corria o risco de ser atingida por algo nada agradável lançado por uma janela. Isso contribuiu bastante para as doenças que assolavam a população e levavam muitos à morte. Situações como essa me levaram a refletir: como está a minha casa e o que eu estou jogando pela minha janela? Calma, não estou falando de sujeira de banheiro e nem de qualquer outro tipo de lixo, não. É só uma reflexão moral e espiritual mesmo. Existe um tipo de pobreza que nada tem a ver com condição financeira, mas sim com a condição moral, caráter, personalidade e tal. Esse tipo de pobre existe também até entre os considerados mais nobres da sociedade. São pessoas que, independentemente da educação que receberam, da religião que frequentam, não possuem respeito pelo próximo e, na verdade, nem por eles mesmos, pois são capazes de contaminar seu próprio ambiente e jogar pela janela, podemos assim dizer, toda a sujeira de dentro da sua casa. Deixa eu ser mais claro. A falta de prudência de muitas pessoas, algumas até por ingenuidade mesmo, faz com que elas não consigam se preservar em relação aos segredos de dentro do seu próprio lar. Nossa higiene pessoal, no que se refere à nossa limpeza doméstica, tem que ser resolvida dentro de casa e não lançada para fora de qualquer maneira. Pessoas que contam ou de alguma forma expõem para todo mundo suas brigas com o cônjuge, sua falta de autoridade com os filhos, seu descontrole financeiro ou qualquer intimidade que revele negativamente a sua privacidade, pessoas que discutem falando alto dentro de casa, fazem barulho com música e conversas fora de hora, elas não têm noção do quanto prejudicam sua própria imagem dentro da sociedade. E uma imagem prejudicada tem muitas portas fechadas. As situações que, se necessário for pedir a ajuda de alguém, deve ser levada apenas a pessoas específicas, um amigo de confiança, um pastor, um psicólogo, um advogado, alguém que de fato tenha condições de lhe ajudar. Cuidado com o que você joga na rua, porque nenhum vizinho ou pedestre que estiver passando vai ter interesse ou condições de te ajudar a limpar a tua casa. Mas uma coisa certamente eles vão fazer: te julgar e se afastar de você por ser um morador indesejável que contamina a vizinhança com seu lixo moral mal armazenado. Cuidado com o que sai de dentro de tua casa. Oriente seu cônjuge, oriente seus filhos, oriente a você mesmo. Casa suja e lixo jogado na rua também contaminam e afastam quem está por perto. E essa limpeza, na verdade, consiste numa faxina espiritual por dentro. Apenas esclarecendo, quero ressaltar que, apesar dos dados históricos aqui relatados, não significa que a maioria das pessoas da era vitoriana não tivesse higiene, mas sim que elas apenas agiam de acordo com os costumes e os recursos sanitários da época. E é preciso também destacar o fato de que essas coisas aconteciam não somente nesse período e nessa parte da Europa, mas também em várias épocas e em lugares diferentes, inclusive nos dias atuais. Já colocou o lixo para fora hoje?